te mandar pra Portugal de navio. Bom, vamos voltando então. Segunda parte aí da aula. Vamos falar de escalonamento de CPU. Ainda escutando mais um trechinho aqui de Portugal de navio dos Mutantes. Bom, vamos lá, né? Bom, o capítulo 4 foi rapidinho, né? Deu pra passar em uma hora aí de vídeo. Agora vamos pro capítulo 5, então. Escalonamento de CPU. Então a gente vai falar aí conceitos básicos, critérios de escalonamento, algoritmos de escalonamento, escalonamento em múltiplos processadores, escalonamento em tempo real, escalonamento de threads, exemplos e escalonamento de thread em Java e avaliação desses algoritmos de escalonamento. Então vamos começar aqui com os conceitos básicos. Bom, a utilização máxima da CPU a gente obtém fazendo multiprogramação, certo? Uma coisa que a gente já falou aqui, né? Então, um processo, às vezes ele precisa executar uma operação de entrada e saída, por exemplo. Você não pode deixar a CPU ociosa, né? Então, enquanto um processo vai fazer essa operação de entrada e saída, outro processo precisa ocupar a CPU. E você só consegue fazer isso com multiprogramação, certo? Você tem que ter vários processos concorrendo pela CPU. Tá? Então não importa, aqui não importa quantos processadores você tem, tá? A questão é não deixar o único processador que você tem ou os múltiplos processadores que você tem, né? A questão é não deixá-los ociosos, tá bom? Então sempre que um processo que estava na CPU tiver que fazer alguma outra coisa, tem que entrar um outro processo na CPU. O burst de CPU tem burst de CPU e burst de entrada e saída, né? Que até vou mostrar a figura aqui, ó. Então, um processo, a execução dele basicamente segue sempre essa estrutura. Tem um burst de CPU, que é tipo, ele vai fazendo contas lá, vai fazendo operações na CPU, até que em algum momento ele para fazer alguma operação de entrada e saída. Aí terminou de entrada e saída, ele volta a executar operações na CPU e fica ciclando nisso, tá? Então o processo é isso. Agora é claro que pode ter um processo que só tem CPU, né? Ele não chegou a ter o primeiro burst de entrada e saída dele, tá? A gente não sabe quantas vezes isso vai se repetir, mas né? Então um processo pode não fazer nenhuma entrada e saída, então ele não vai chegar nem a completar o ciclo nenhuma vez, né? Mas, no geral, né, dá para dizer que essa é a estrutura do processo, tá bom? E aí a distribuição desses bursts aqui, ó, a imensa maioria dos bursts de CPU, né? Na maioria das vezes são bursts curtos, tá? Então ele não fica tipo um tempão aqui usando a CPU para depois pegar a entrada e saída, depois mais um tempão. Tipicamente, tá? Então aí eu tô falando de estatística de quem trabalha com isso e conhece o assunto, entendeu? Quem faz essas estatísticas diz que, na maioria dos processos usuais aí que a gente usa nos nossos computadores, eles têm bursts curtos de CPU, tá bom? Aí aqui tem um histograma, né, para mostrar isso, para ilustrar isso. Então, de uma certa amostragem aí de processos, aqui o pico, ó, pega na duração de entre algo aqui, deixa eu ver, aqui a metade é 4, aqui metade da metade é 2, um pouco menos até do que 2 milissegundos. Então aqui, ó, é o pico. Então a maioria dos processos dessa amostra aqui, ó, tem 0,2 milissegundos, os bursts, né? A média de duração dos bursts, né? Então, de vários bursts aí, a maioria deles tem essa duração. Aí você vê que dentro dessa primeira parte aqui, que é até 8 milissegundos, a maioria dos bursts estão aqui dentro, né? Então, até tipo, a maioria mesmo está para metade aqui, ó, 4 milissegundos, né? Aí depois, conforme vai aumentando o número de milissegundos aqui, aí vai diminuindo a frequência com que, né, com que esses bursts acontecem, tá bom? Então dá uma estagnada aqui, ó, passou de 8 milissegundos, já é raro de acontecer, tá?
Escalonador de CPU. O que faz um escalonador de CPU? Ele seleciona, dentre os processos da memória que estejam prontos para executar, qual é o processo que ele vai colocar na CPU. Tá? Então ele vai alocar a CPU a um desses processos. Então essa é a decisão que o escalonador tem que tomar. Decisões de escalonamento de CPU podem ocorrer quando um processo passa do estado executando para esperando. Então o processo estava executando, ele vai esperar por algum dispositivo de entrada e saída, aí o escalonador vai tomar alguma atitude. Ou então, eu vou pular para o 4 aqui, ó, tá? Ou então quando o processo termina, né? Então o processo terminou, aí o escalonador vai ter que colocar outro no lugar, tá? Então isso são duas situações que o escalonador ele tem que agir, tá? Quando ele só age nessas duas situações, a gente vai dizer que ele é não preemptivo, tá? E aí agora, quando que ele é preemptivo, né? Aqui eu tenho a frase aqui, né? Pede para a criança sair da cama elástica para dar a vez para outra. Então é aquela coisa típica de festa de criança, né? Tem uma cama elástica e um monte de criança querendo brincar e aí tem alguém tomando conta da cama elástica e fica, né, contando algum tempo. Quando dá o tempo ele pede para as crianças saírem para outras brincarem, né? Então isso é a preempção, é quando você arranca a criança da cama elástica. Então quando o processo está lá na CPU, no burst dele de CPU, e ele não terminou, né? E ele não está esperando por nada, então ele não fez nenhuma solicitação que levasse ele aí para alguma fila de espera. Ele estava querendo continuar dentro daquele burst de CPU que ele tinha. E aí você vai lá e arranca o processo, então esse escalonador é preemptivo, tá bom? Então para acontecer isso aqui, ó, o processo passar de estado executando para pronto, isso só acontece no escalonador preemptivo, tá? O processo estava executando e o escalonador pegou e tirou ele da CPU, então agora ele fica em estado de pronto, né? Que ele não está esperando por nada. Aqui, aí aqui, ó, quando ocorre então aqui, ó, quem causa essa mudança de estado é o escalonador de CPU, tá? O próprio processo ele não vai falar, ó, eu estou executando e eu quero parar de executar porque eu quero ficar um pouco no estado de pronto, né? O processo não faz isso, tá? Quem faz isso é o escalonador. Agora aqui, ó, quando um processo ele está esperando e ele passa para o estado de pronto, isso aqui não é o escalonador que faz, isso aqui é quando terminou lá, por exemplo, a operação de entrada e saída, né? Então o processo estava lá, tal, terminou, aí então antes ele estava no estado de esperando, né? Aí quando ele terminou a operação de entrada e saída, ele vai para o estado de pronto. Isso independentemente do escalonador. Só que quando ocorre isso, o escalonador ele pensa assim, agora eu vou tomar alguma atitude aqui, então ele é um escalonador preemptivo, tá? Por quê? Porque essa mudança de estado aqui, se fosse um escalonador não preemptivo, o escalonador não ia fazer nada, porque ele só atua quando algum processo termina ou quando algum processo vai entrar em estado de espera. Um que estava executando, né, vai entrar em estado de espera. Então, para o escalonador não preemptivo, não importa que aconteceu isso aqui, que um processo que estava esperando agora está pronto. Agora, um escalonador preemptivo, para ele isso aqui, digamos, é um evento que ele tem que olhar, né? Ele vai falar assim, olha, um processo que estava esperando agora está pronto. Então, de repente eu posso pegar e colocar ele na CPU no lugar desse outro que está lá executando. Porque, de repente, sei lá, ele tem uma prioridade maior, sei lá. Então, tipo, se o escalonador está preocupado com esse tipo de evento, é porque ele é um escalonador preemptivo, tá bom? Despachante. O módulo despachante dá o controle da CPU ao processo selecionado pelo escalonamento de curto prazo. Daqui a pouco a gente vai falar desse escalonador de médio prazo, curto prazo, longo prazo, tá? Mas o escalonador de curto prazo é justamente o que escalona os processos lá na CPU, tá bom? Então esse módulo despachante é o que faz a troca de contexto, né? Então ele é responsável por pegar o estado do processo que estava lá na CPU, salvar lá no PCB dele, pegar o PCB do processo que vai entrar na CPU, carregar o estado dele nos registradores lá, aquela coisa toda, né?
Aí ele vai fazer tudo isso em modo kernel, né? Porque o módulo despachante ele é do kernel. Então ele faz tudo isso em modo kernel, depois ele troca para modo usuário para dar o controle para o processo do usuário. Salto para o local apropriado no programa do usuário para reiniciar esse programa. Tá, então nessa restauração do contexto, ele vai colocar lá o ponteiro o apontador de programa, né? Ele vai restaurar para onde estava lá no PCB. Né? Ele vai falar, ó, agora a instrução que tem que ser executada é essa aqui. Tá? Então tudo isso quem faz é o despachante. A latência de despacho é o tempo gasto para fazer isso, tá bom? Que é o que a gente também chamou lá de overhead, né? Na aula retrasada, eu acho. Então o overhead que é esse tempo que o despachante gasta para fazer a troca de contexto, tá bom? Critérios de escalonamento. Então, quando você vai escolher algum algoritmo de escalonamento, quais critérios você pode olhar, né, para decidir se um algoritmo é melhor ou não é do que o outro? Então, tem um critério utilização de CPU. Né? Então, ele mantém a CPU mais ocupada possível. Então, aqui é desejável de todos os escalonadores que eles consigam manter a CPU ocupada 100% do tempo, né? Mas eventualmente isso não vai acontecer. Então um critério que você pode usar é esse. Vai falar, ó, esse escalonador aqui está deixando a CPU mais ociosa do que esse outro escalonador aqui. Um segundo critério, vazão. Número de processos que completam sua execução por unidade de tempo. Então você fala, com esse escalonador aqui, eu tenho a vazão dele 5 processos por segundo. Ele consegue terminar 5 processos por segundo. Um outro escalonador, pegando a mesma lista de processo, consegue terminar só 2 processos por segundo. Então, tipo, a vazão dele é pior. Né? Outro critério que você pode querer comparar, tempo de retorno. Tempo gasto para executar um processo em particular, que é a espera mais a entrada e saída mais a CPU. Então, o tempo de retorno de um processo é o tempo que ele gastou para terminar, desde que ele entrou lá na fila de pronto. Então, o que determina esse tempo? É todo o tempo que ele ficou esperando, mais todo o tempo que ele gastou fazendo entrada e saída e mais o tempo que ele gastou na CPU. Tá? Então, esse é o tempo de retorno de um processo. E aí você pode querer fazer, por exemplo, o tempo de retorno médio, né? Tipo, calcular o tempo de retorno de cada processo, tirar a média, né? É uma medida. E aí você pode comparar isso de escalonadores diferentes, né? Falar, ó, esse escalonador aqui tem um tempo de retorno melhor do que esse outro. Mesma coisa o tempo de espera, né? Aí agora eu só vou computar o tempo de espera dos processos. Então vou ver quanto que cada processo esperou, né? E aí vai dar o tempo de espera de cada processo. Eu posso depois calcular o tempo médio de espera, né? Tirar a média disso aí. E aí comparar os escalonadores sob esse critério aqui. Depois, tempo de resposta. É o tempo desde quando uma solicitação foi submetida até a primeira resposta a ser produzida. Tá? Não é a saída. Tipo, então não é que ele terminou. Eu estou interessado em saber do tempo que ele esperou, desde que ele entrou na fila, até ele pegar a CPU pela primeira vez. Esse é o tempo de resposta, tá bom? Geralmente esse critério aqui interessa, né, para ambiente de tempo compartilhado. Né? Então lembra que é o que a gente também fala, a gente chama de interativo. Né? Então no ambiente interativo, o usuário ele quer ter essa sensação de que tudo que ele está rodando lá tá como se estivesse tudo rodando ao mesmo tempo, né? A CPU tem que dar fatias de tempo para todos, né? Nenhum processo pode ficar muito tempo sem ter alguma fatia de tempo, né? E aí uma medida boa para ver isso é o tempo de resposta, né? Que é tipo, aqui o tempo de resposta ele mede só a primeira vez, né? Que o processo entrou na CPU, mas isso te dá alguma medida de que a CPU ela não deixa processos esperando muito tempo sem dar nada da CPU para aquele processo, tá bom? E aí o que acontece é que se você for comparar dois escalonadores, eles não vão ser, tipo, um não vai ser melhor em tudo, em todos esses critérios do que o outro, tá? Geralmente o que vai acontecer é que você fala, o escalonador A, ele tem uma vazão melhor, mas aí o tempo de resposta dele é pior do que o B. Entendeu? Então o B tem um ótimo tempo de resposta,
mas o tempo de retorno é ruim, entendeu? Então você vai ver, tipo, para cada situação o que te interessa mais, né? Então, até como está dito aqui, ó, no ambiente de tempo compartilhado, o critério que te interessa é o tempo de resposta, um critério principal, vamos dizer assim. Né? Então, você não vai escolher um outro escalonador que, né, que tem um tempo de resposta muito pior. Às vezes você pode até falar, eu tenho um escalonador que tem um tempo de resposta um pouco pior, mas vale a pena porque depois o tempo de retorno dele é muito melhor do que o outro, certo? Então, comparar escalonadores não é uma tarefa trivial. Você tem que saber primeiro quais critérios que você quer pesar para você conseguir comparar. Então, desses critérios aqui, depois você vai ver, a cada um deles você vai atrelar, digamos, uma otimização, né? Que aí, tipo, no caso, utilização de CPU é algo que eu quero maximizar, né? Vazão é algo que eu quero maximizar também. Agora o resto eu quero minimizar, né? Tempo de retorno, tempo de espera, tempo de resposta, eu quero que seja o mínimo possível, né? Agora vamos ver um primeiro exemplo aqui de escalonador. Deixa eu dar um bico na minha água aqui primeiro. É o escalonador First Come, First Served. O primeiro que chega é o primeiro que vai ser atendido, né? Então, se chegaram esses processos aqui, ó, P1, P2 e P3, o burst deles de CPU, né, que eles querem executar, tem esses tempos aqui, ó, o primeiro 24, o segundo 3 e o terceiro 3. Se eles chegaram nessa ordem, né, 1, 2 e 3, o escalonador vai colocar o primeiro, o P1 para executar primeiro. Né? Aqui, ó, esse aqui é o que a gente chama de gráfico de Gantt, tá? Não é Gandhi, não é o filósofo Gandhi, né? Quer dizer, o Gandhi não é filósofo, né? O Gandhi era um líder espiritual, velho. Então, como que a gente monta esse gráfico, né? A gente desenha aqui, ó, o P1, ele começou a executar na CPU no instante 0, né? E aí, como esse escalonador é não preemptivo, ele vai ficar até acabar, tá? Aí, então ele executou os 24 instantes lá que ele tinha, e aí no instante 24 começou o processo 2, tá bom? Aí ele rodou os 3 que ele tinha, no instante 27 começou o processo 3, e aí ele rodou os 3 que ele tinha, terminou no 30, tá bom? Agora vamos calcular, ó, tempo de espera e tempo de espera médio, tá? Então qual foi o tempo de espera do processo 1? 0, certo? Porque ele começou no instante 0 e não esperou nada. O P2, qual foi o tempo de espera dele? 24, porque ele teve que esperar os 24 instantes do P1 para depois ele entrar na CPU. Aqui a gente está assumindo que os 3 processos chegaram no instante 0, tá? Então eles chegaram os 3 no instante 0, só que chegaram nessa ordem aqui, tá? E aí quanto tempo esperou o processo 3, P3? 27, né? Que ele esperou os 24 do P1 mais os 3 do P2. Então esperou 27. Aqui a gente está desprezando aqui os tempos de troca de contexto, tá? Tá olhando só pro tempo que o processo gastou lá, o burst dele, né? Aí para calcular o tempo de espera médio, é só pegar 23 e dividir por 3. 27 e dividir por 3, né? Então beleza, 17, tempo médio, né, de espera. Aí, ó, se fosse outro cenário, tipo, chegassem os 3 processos no instante 0, só que nessa ordem aqui agora, P2, P3 e P1. Como que ficaria o gráfico de Gantt? Colocaria o P2 no instante 0, aí ele executa lá os 3, eu vou falar segundos, tá? Vou assumir que isso aqui são segundos. É claro que, segundo num computador é tempo pra caramba, mas... Só para não ficar falando instante, vou falar segundos, tá? Ou milissegundos, vai. Vou falar milissegundos, vai. Só para ficar com cara de que isso aqui tem alguma relação com a realidade. Então, ele foi lá, o P2 gastou os 3 milissegundos dele. Aí o P3 entrou, né, que era o próximo. Gastou os 3 milissegundos dele. Aí veio o P1 e gastou os 20... Era 27, né? 24 milissegundos dele. 30 menos 6 é 24. Certo?
Aí vamos calcular os tempos de espera. Então o P1 agora, dessa vez, ele esperou 6, né? Que ele esperou 3 do P2 e 3 do P3. Então ele esperou 6. O P2 esperou 0, certo? Porque ele foi o primeiro. E o P3 esperou 3, que é o do P2 aqui só, né? Então deu 9, né, no total. E aí o médio, então, é pegar 9 dividido por 3. Então deu um tempo de espera médio 3 milissegundos. Antes estava dando 17, né? Então, ou seja, ficou bem melhor do que o caso anterior para essa medida que a gente está olhando, para esse critério, né? Tempo de espera médio. Só que aqui a gente está olhando o mesmo escalonador, né? A gente só está olhando contextos aqui em que chegou os processos numa ordem diferente e favoreceu aí o escalonador, vamos dizer assim, né? Isso aqui, ó, o que aconteceu aqui no caso do primeiro caso, é o que a gente chama de efeito comboio, tá? Que são processos curtos que acabam esperando muito tempo porque tem um processo longo na frente, tá? É igual fila de supermercado, né? Então a fila de supermercado, chega um cara lá com um carrinho cheio de compra num mercado pequeno, né? Desses que todo mundo compra pouca coisa. Aí começa a criar fila, né? Várias pessoas com pouca coisa atrás do carrinho que tá cheio de compra, né? E aí isso acaba dando uma espera grande para todo mundo, né? Agora, se esse carrinho de compras lá, que tem bastante coisa, ele fosse o último da fila, que é o que acontece aqui, ó, aí não ia afetar, né? Tipo, todo mundo ia esperar o pouquinho, né? Tipo, cada um ia lá passar a sua compra, rapidinho a fila ia diminuir, e aí o último da fila lá ia fazer passar a coisa dele, não ia ter ninguém atrás esperando mesmo, né? Não ia ter problema, tá bom? Então esse negócio de efeito comboio é ruim por causa disso, tá? Processo muito longo faz os vários processos pequenos esperarem muito tempo. Vamos ver um outro escalonador aqui, ó. É o shortest job first, né? Então, como que esse escalonador trabalha? Ele vai associar a cada processo qual é a extensão do burst de CPU dele, o próximo, né? Que é o que ele vai executar agora. E aí ele vai usar essa informação para tomar a decisão dele na hora do escalonamento, tá bom? E aí ele vai tentar evitar ao máximo esse negócio do efeito comboio, tá bom? Na verdade ele vai evitar, tá? Porque ele sempre vai colocar um processo que tem um menor burst na frente do que tem maior burst. Então nunca vai ter efeito comboio. Aí tem duas variações aqui do shortest job first, que é o preemptivo e o não preemptivo. Tá? Então o nome já diz, né? O preemptivo. Vamos ver no exemplo, vai. Vou mostrar o não preemptivo, depois eu vou mostrar o preemptivo. Tá? Então vamos ver o não preemptivo primeiro. Ó. Imagina que eu tenho esses 4 processos e eu tenho, esses são os bursts de CPU deles, e aqui é o instante de chegada, tá? Aliás, eu não sei por que eu botei vírgula aqui. Quer dizer, eu não, né? Por que tem a vírgula aqui? Acho que não deve ter sido eu que fiz isso aqui. Aqui é os instantes de chegada, tá bom? Antes lá a gente estava assumindo que todos chegavam no instante zero, né? Agora não, agora eles estão chegando em instantes distintos aqui, ó. Então vamos lá, vamos começar aqui, ó. Instante zero. Chegou o P1 aqui no instante zero com esse burst de 7. Bom, só ele chegou no instante zero, então vou colocar ele, certo? Aí, ó, ele foi indo aqui, instante 1, instante 2, aí tava aqui no instante 2, ó, chegou o P2, né? Só que como esse é o não preemptivo, ele não vai fazer nada, tipo, chegou o 2 aqui, não vai fazer nada porque ele tem que esperar terminar o P1 primeiro. Então continua aqui, ó, instante 3, instante 4 chegou agora o P3, também não vai fazer nada. Não terminou o P1 ainda. Aí ele continua, 4, 5, no instante 5 chegou o P4, também, mas ele não fez nada, porque ele não é preemptivo, né? Aí instante 6, instante 7, terminou o P1. Agora sim ele vai decidir qual o próximo processo que ele vai colocar.
No instante 7 já tinham chegado todos os outros, né? O P2, o P3 e o P4. Então ele vai ver quem que tem o menor burst, tá? Não importa que o P2 chegou antes do P3. O P3 ele tem burst 1, então ele vai passar o P3 na frente do P2, tá? Igual quando você está no supermercado e tem um cara lá que quer comprar um chocolate, aí ele fala para você, deixa eu passar na tua frente aí e tal, aí você gentilmente aceita, o cara vai lá, paga o chocolatinho dele e cai fora rapidinho, né? Então é meio que isso aqui, né? Então o escalonador vai pegar e vai pôr o P3 aqui, ó, tá? Pôs o P3, terminou o P3, aí agora ele tem que decidir entre P2 e P4. Aí como o burst empatou aqui, os dois têm 4, aí tipo o critério de desempate aqui vai ser quem chegou primeiro, tá? Então isso não é a regra do escalonador, tá? Ele poderia pegar tanto o P2 como o P4, mas vamos assumir pra gente aqui que o critério de desempate é esse. Eu estou falando isso porque é bom a gente definir um padrão pra gente aqui na disciplina, porque eventualmente depois, se vocês tiverem que fazer algum exercício, numa prova, alguma coisa, algum trabalho que vocês forem fazer aqui da disciplina, aí para eu poder conferir, né, falar, vocês simularam corretamente, desenharam certinho lá o gráfico de Gantt, é bom que a gente tenha um critério definido para os casos de empate, tá bom? Então o caso de empate é quem chegou primeiro. Então o P2 tinha chegado primeiro, então vai o P2 primeiro. Aí ele executa os 4 lá, milissegundos do burst dele, e depois, por último, o P4. Agora vamos calcular o tempo de espera médio aqui, ó. Opa! O que aconteceu aqui? Aqui, né? Então, vamos ver, ó. Não. Cadê? Aqui, isso. P1, quanto tempo esperou o P1? 0, né? Ele chegou no instante 0 e já foi para a CPU, então esperou 0. Quanto tempo esperou o P2? O P2 ele chegou no instante 2 e começou no instante 8, então ele esperou 6, tá bom? Quanto esperou o P3? O P3 chegou no instante 4 e começou no instante 7, então ele esperou 3, tá? Então tá aqui 3. Por último, o P4 chegou no instante 5 e começou a executar no instante 12, então ele esperou 7. Tá bom? Soma tudo, divide por 4, deu 4, tempo médio de espera. Tá bom? Beleza. Agora vamos ver a versão preemptiva, tá? Então a versão preemptiva desse escalonador aí do Shortest Job First. De novo, começou aqui, ó, instante 0, chegou o P1, só ele chegou no instante 0, então vou colocar ele lá. Aí instante 1, não chegou ninguém. Instante 2, chegou o P2. Aí o que o escalonador vai fazer? Ele vai olhar quanto que falta para o P1. Então o burst do P1 era 7, mas ele já executou 2, então faltam 5. Né? Então ele vai falar, falta 5 aqui para o P1 e para o P2 falta 4, né? Que o burst dele é 4. Ah, então eu vou arrancar o P1 da CPU e vou colocar o P2. Tá? Então ele é preemptivo, ele pode fazer isso. Aí ele vai fazer isso, então colocou o P2 aqui agora. Aí o P1 agora está na fila lá de espera, né? Tá pronto, né, para executar, mas não está executando mais. Aí instante 3, não aconteceu nada demais. Instante 4. No instante 4 chegou o processo P3. Né? Aí ele vai olhar aqui, ó, o P1 falta lá aqueles 5, né, para ele. O P2, o burst era 4, ele executou 2, então faltam 2 ainda, milissegundos. E o P1 que chegou agora, falta só 1, porque o burst dele de CPU é 1. Então ele vai passar o P3 na frente de todo mundo. Colocou o P3. Aí o P3 executou 1, né? Terminou o P3. Aí, agora, instante 5 chegou o P4. Então eu tenho que olhar agora. P4 tem um burst de 4 aí pela frente. O P1 falta 5 ainda. O P2 falta 2, certo? E o P3 já terminou. Então ele vai pôr o P2, que é o que falta menos, né? Faltam 2 só. Então ele vai colocar o P2. Aí daqui para frente não chega mais ninguém, né? Então ele vai só finalizando os processos. Então finalizou o P2 aí, executou os outros 2 milissegundos que faltavam. Aí agora ele vai olhar quem que falta executar, o P4 e o P1. O P1 falta 5 milissegundos,
né? Que ele tinha executado 2 lá, então falta 5. E o P4 falta 4. Então eu vou colocar o P4. Aí executou o P4 até acabar, aí por último executou o P1. Tá bom? Então, ou seja, o P1, apesar dele ter chegado primeiro, no momento em que outros processos foram chegando, ele foi indo para o final da fila, entendeu? É um recurso que o supermercado não tem, né? Tipo, você começou a passar a compra do cara, no supermercado é não preemptivo, ainda bem, né? Já pensou? Você tá lá todo empolgado, passando suas compras no caixa, de repente chega um cara com menos compra, o caixa do supermercado tira você do caixa e põe o outro cara no lugar, né? Você já tava lascado, né? Então, no caso, o supermercado é não preemptivo, mas aqui, como é preemptivo, no instante que, né, a partir do momento que foram chegando outros processos com bursts mais curtos, o P1 foi ficando lá pro final da fila e no final das contas ele foi o último a terminar, né? Agora vamos ver o tempo médio de espera aqui, ó. Então, P1, quanto tempo esperou o P1? O P1, ele tinha começado lá no instante 0, só que ele saiu da CPU no instante 2 e não voltou mais, só voltou no instante 11. Né? Então ele esperou 11 menos 2, 9. Esperou 9 aqui. Tá? Então 9. P1, quanto tempo esperou o P1? Desculpa, P2. Quanto tempo esperou o P2? Ele chegou no instante 2 e já começou a executar, só que aí ele saiu da CPU e esperou até o instante 5. E depois voltou e aí terminou. Então, ao todo, ele esperou 1 milissegundo só. Então, 1 aqui do P2. P3, quanto tempo esperou? P3 chegou no instante 4 e já foi executado até o final, né? Então, não esperou nada o P3, porque o P3 também tinha só um chocolate para passar lá, né? Então ele gastou lá, fez lá 1 milissegundo dele de processamento e terminou, não esperou nada. Então 0. P4, quanto que P4 esperou? O P4 chegou no instante 5 e começou a executar no 7. E foi até o final, então ele esperou 2 só. Tá? Então 2. Agora somo tudo, tiro a média, deu 3. Aqui, ó, é que o P2 aqui, ó, ele chegou no instante 2, né? Mas vamos supor que ele tivesse chegado no instante 0, tá? Aí quanto que você ia ter que falar que o P2 esperou? Bom, se ele tivesse chegado no instante 0 e outro processo menor tivesse na frente dele, né? Aí ele ia esperar esses 2 segundos aqui para a primeira execução dele e mais esse 1 segundo para a segunda execução dele, tá? Então você ia ter que somar todas as esperas dele, tá bom? Tô falando isso porque não aconteceu nenhuma vez aqui, né? Mas se vocês tiverem que simular o Shortest Job First preemptivo, o que vocês vão fazer é isso, tá? Somar todas as esperas, tá? Então uma espera tipo, gastou 2, a outra espera gastou 1, aí né, você vai somando todas as esperas dele, tá bom? Então aqui ó, você vê que o preemptivo ele ficou, o tempo de espera médio dele ficou melhor, né? Aqui ficou 3 do que o não preemptivo. O não preemptivo ficou 4, tá bom? Então, ou seja, tem uma vantagem aí na preempção, tá? Então, agora só voltando aqui naquele slide, ó, vamos ver o que ele falava aqui, ó. Não preemptivo, uma vez que a CPU é dada ao processo, ele não pode ser apropriado, tá? Isso aqui vocês já sabem o que é. Tá, aqui, ele tá explicando, eu achei que ele ia ter alguma explicação aqui. Não, tá bom, então deixa pra lá. Aqui uma informação aqui, ó. O Shortest Job First é ideal. Ele gera o menor tempo de espera médio para determinado conjunto de processos, tá? Tanto no preemptivo como no não preemptivo, tá? Então, se você falar assim, ó, se você quiser ter qualquer escalonador preemptivo, o tempo médio de espera mínimo vai ser igual ao do Shortest Job First. Não tem como ser melhor do que isso, tá bom? É claro que eu teria que demonstrar isso para vocês, né? Eu estou falando aqui só para vocês acreditarem em mim, mas você teria que demonstrar isso, tá? Eu não vou fazer isso aqui. Mas então, o Shortest Job First, ele te coloca no mínimo o quanto os processos têm que esperar lá, o tempo médio de espera, né? Nenhum outro escalonador consegue ser melhor do que isso. Tá? Isso aqui é bom saber porque também te dá um parâmetro de comparação, né? Você fala, eu tenho outro escalonador aqui,
O tempo médio de espera dele está bem próximo do que é o do shortest job first, ou seja, está bem próximo do que é o ótimo, né? E aí só que os outros critérios lá, de repente ele tem umas vantagens lá nos outros critérios, você pode escolher esse outro escalonador, né? E aí no caso do preemptivo a mesma coisa, se fala não tem nenhum escalonamento preemptivo, nenhum escalonador, né, preemptivo que consegue ter um tempo médio de espera melhor do que o do shortest job first. Tá bom? E aí a mesma coisa, é legal saber isso para você poder ter esse parâmetro, né, de falar o quanto que um determinado escalonador está longe do ótimo, né, nesse critério aqui de tempo médio de espera. Basta você simular o shortest job first preemptivo para saber qual é o tempo ótimo, e aí você simula o outro escalonador e vê o quanto que ele está próximo do ótimo, tá bom? Agora, a gente ficou falando aqui de usar o tempo do burst de CPU, do processo tal, nesses escalonadores, só que isso aqui é uma coisa que não tem como fazer, né? Na prática, você não tem como saber. Né? Como é? O processo ele não tem essa informação, ele vai falar para você, ó, o meu burst de CPU é tanto, vai durar tantos milissegundos. Você não sabe isso. Né? A única coisa que você pode fazer é alguma estimativa. Tá? Você pode fazer uma estimativa de qual que vai ser o burst de CPU do processo. Tá? Aí um jeito de fazer isso é fazendo média exponencial aqui, ó, usando os bursts anteriores. Como que é essa média exponencial? Como que ela funciona? É assim. Primeiro, você tem um chute inicial, tá? Então você fala, ó, eu acho que esse burst do... Então eu estou pegando o mesmo processo, tá? Lembra que o processo ele fica naquele ciclo, né? De burst de CPU com burst de entrada e saída. Né? E fica ciclando nisso. Então, toda vez que esse processo vier para mim, eu sempre quando eu falo, eu sou o sistema operacional nessa disciplina, tá? Então, quando o processo chegar para o sistema operacional pela primeira vez, ele vai dar um chute inicial. Vai falar assim, eu acho que é 10 milissegundos que ele vai gastar. Né? Aí ele executa o processo. E aí ele mede quantos milissegundos o processo gastou. Então, aqui no caso deu 6. Então, o meu chute deu errado. Né? Aí o que eu faço? Eu tiro a média do meu chute com o que foi de verdade. Então, 10 mais 6, 16, dividido por 2 dá 8. Então, da próxima vez que esse processo vier, o meu chute para ele agora vai ser 8. Né? Aí aqui, ó, chutou, deu 8. Só que na realidade foi 4. Errou de novo, né? Aí eu vou tirar a média, então. 8 mais 4, 12, tiro a média, deu 6. Meu próximo chute é 6, quando o processo vier de novo. Aí ele veio de novo, eu chutei 6, deu 6, chutei exatamente na mosca. Aí eu vou manter esse chute, né? Vou tirar a média, 6 mais 6 dividido por 2, vou manter o mesmo chute. Só que agora deu 4. Aí eu vou pegar, 6 não foi tão longe, né? 6 mais 4, 10, dividido por 2, 5. Então meu próximo chute é 5. Ah, mas agora deu um burst de 13. Vou tirar a média. 13 mais 5, 18, dividido por 2, 9. Vou chutar 9. Próximo burst deu 13 de novo. Vou tirar a média de novo. 9 mais 13, 22. Dividido por 2, 11. Vou chutar 11 da próxima vez. Ah, veio aqui deu 13. De novo. Ah, vou tirar a média. 24 dividido por 2, 12. Meu próximo chute é 12. E assim por diante. Então aqui está o gráfico. Ó, quanto que foram os bursts e qual que foi a média exponencial. E qual era o chute que eu estava dando. Tá? Então você vê que ela tem uma tendência a se aproximar do chute real, né? Então aqui no caso, ó, isso assumindo que os processos eles têm um certo padrão, né? Então tipo, ele está com bursts pequenos aqui, aí o meu chute ele vai se aproximando. Eu chutei muito errado aqui no começo, mas à medida em que o processo ficou tendo os bursts dele aqui nesse intervalo, o meu chute foi se aproximando do intervalo. Teve até uma vez que eu acertei na mosca aqui, né? E aí os meus chutes foram ficando próximos. Aí de repente o processo migrou aqui, né? Ele começou a ir para um outro intervalo aqui de tempo, de burst. Aí à medida que ele foi se mantendo aqui, aí os meus chutes foram se aproximando de novo. Tá bom? Então se o processo ele não ficar oscilando demais, né? Porque tipo, se ele oscila
em padrões assim muito imprevisíveis, isso aqui demora um pouco mais para se aproximar, né, o chute demora mais para se aproximar do valor real. Mas se o processo se mantiver de uma forma mais comportada aqui, aí esse chute ele vai se adequar, tá bom? É isso. Dá um bico na minha água aqui. Escalonamento por prioridade. Um número de prioridade, pode ser um inteiro, né? É associado a cada processo. A CPU é alocada ao processo com maior prioridade. Tá? Então, quanto menor for esse número, maior é a prioridade. E aí você pode fazer isso com escalonamento preemptivo ou não preemptivo. Né? E aí você pode pensar então que o shortest job first, ele é um escalonamento por prioridade, onde a prioridade é o tempo lá do burst do processo, o tempo previsto, né? Porque a gente nunca sabe o tempo exato. Tá bom? Então ele usa o tempo, quanto menor é o tempo, maior é a prioridade, né? Só que você poderia usar esse mesmo raciocínio aqui, só que em vez de olhar para o tempo, você olhar para alguma outra coisa, né? E para definir essa prioridade, tá bom? Aí você poderia ter a mesma política, só que aí já não ia mais chamar shortest job first, né? Porque ia ser o maior prioridade first, né? Problema disso aqui, né? É um problema que o shortest job first preemptivo tem, né? Não é só o preemptivo, não. O não preemptivo também tem. O problema desse escalonador, né, de prioridade, e inclusive o shortest job first, porque ele é um escalonamento por prioridade, é acontecer problema de estagnação. Tá? A gente não deu exemplo disso aqui, mas o que é, né? É como o escalonador ele fica sempre selecionando quem é o menor, pode acontecer que o cara que é muito grande, o processo que é muito grande, ele nunca vai pegar a CPU, porque sempre quando vai chegando perto da vez dele, aí aparece mais caras menores e vão entrando na frente dele e ele vai ficar o dia inteiro lá esperando, tá bom? Então esse é o problema que a gente chama de estagnação, né? É você lá no supermercado, opa, o que aconteceu aqui? Deu uma travada aí. Estamos gravando. Ó, deu um problema aí. Já não é a primeira vez que eu tô dando aula que dá pau aí, viu? Mas vamos lá, tá gravando. Da outra vez que aconteceu isso, gravou normal. Então vou continuar a gravação. É algum problema nesse software aqui, que eu não sei o que é. Já foram acho que umas 2 vezes já que eu tava gravando e deu algum pau aí. Aí, ó, o que a gente... Então, eu tava falando da estagnação, né? Você lá no supermercado com o carrinho cheio, aí o caixa vai deixando passar outras pessoas na tua frente, e aí quando vai chegando a tua vez, vai chegando mais gente com pouca compra, vai entrando na tua frente e você nunca consegue sair daquela fila, né? Como resolver o problema da estagnação? Uma solução é envelhecer o processo, né? Então, à medida que vai passando o tempo, você vai aumentando a prioridade do processo, tá bom? Então, aqui no caso, o shortest job first, se ele está olhando só para o burst de CPU, ele não vai fazer isso, né? Então, ele corre o risco de acontecer estagnação com algum processo. Agora, se você estiver fazendo escalonamento com prioridade, e aí mesmo que você use o tempo lá do burst como prioridade, só que você vai mudar essa prioridade ao longo do tempo. Então passou lá um certo tempo, você vai aumentar a prioridade do processo que ficou esperando, tá bom? Aí em algum momento ele vai ter prioridade maior do que, né, os que tem burst pequeno. Porque ele vai falar, eu tenho burst grande, mas eu já estou nessa fila há tanto tempo que agora é minha vez de executar. Escalonador round robin. Cada processo recebe uma pequena unidade de tempo de CPU, tá? Que é a fatia de tempo, tá? Ou então, mais tecnicamente falando, o quantum de tempo, né? Normalmente aqui, ó, entre 10 e 100 milissegundos.
Depois que esse tempo tiver passado, o processo é apropriado e acrescentado ao final da fila de pronto. Então o escalonador vai lá e arranca o processo da CPU, depois que terminou esse quantum de tempo aqui. Se houver N processos na fila de pronto e o quantum de tempo for Q, então cada processo recebe 1 sobre N do tempo de CPU em pedaços de no máximo Q unidades de tempo de uma só vez, né? E aí nenhum processo espera mais do que N-1 vezes Q unidades de tempo em uma passada, né? Então, ou seja, o escalonador ele fica ciclando na fila e aí ele vai dando Q milissegundos para cada processo, né? Aí então você tem uma certa previsibilidade, né? Você sabe que tipo, se essa fila tem N processos, você vai ter que esperar os N-1 outros processos lá, cada um deles gastar as Q unidades de tempo deles para você voltar para a CPU. Então você sabe que a cada ciclada dessa você já sabe quanto tempo você vai esperar, né? Desempenho. Se o Q for muito grande, aí é a mesma coisa que você fazer o first come, first served, né? Porque tipo, você vai dar um quantum lá que é maior do que o burst do processo, aí o processo ele simplesmente vai executar até acabar, né, o burst dele. Aí tipo, isso aí vai ser igual a como se você estivesse fazendo first come, first served, né? Porque o round robin ele não ordena os processos, né? Como ele vai dar fatia Q para todo mundo, não importa, tipo, se tem um processo que tem um burst muito grande, outro que tem muito curto, não importa, ele só vai dar Q para cada um mesmo, né? Então ele pega na ordem de chegada lá, quem chegou primeiro ganha primeiro, só que vai ganhando Q, milissegundos, né? Então se esse Q for mal definido, né, for muito grande, aí você meio que tá, na verdade na prática o teu escalonador vai funcionar igual o first come, first served. Por outro lado, se esse Q for muito pequeno, vai ter muita troca de contexto. Tendo um número exagerado de troca de contexto, aí você vai começar a pagar um overhead aí muito alto. Porque tipo, não está aqui na nossa conta, né? A gente não está... Porque, ó, por exemplo, ó, vamos voltar aqui, ó. Se você for ver aqui, ó, o shortest job first não preemptivo, ele fez 3 trocas de contexto, certo? Ó, no instante 7, no 8 e no 12, ele trocou contexto. Ele fez 3 trocas de contexto, tá? Então você deveria ter algum jeito de computar isso aqui, porque na prática, né, você vai pagar 3 vezes essa troca de contexto. Quanto custa uma troca de contexto? Aqui, ó, o shortest job first preemptivo, ele fez 1, 2, 3, 4, 5 trocas de contexto, tá? Então você vai pagar 2 trocas de contexto a mais aqui, tá? Então você vai ter um overhead maior aqui, né? Então quanto mais troca de contexto você faz, mais overhead você vai ter, tá? Então na hora de definir esse parâmetro Q aqui do round robin, esse Q não pode ser muito pequeno, senão você vai tipo... Né? Porque você poderia pensar assim, eu vou dar 1 milissegundo para cada processo, né? Porque aí tipo, vai dar a sensação, né, de todo mundo realmente executando ao mesmo tempo, né? A sensação de interatividade vai ser excelente. Só que aí você vai ter um overhead muito grande, né? Então esse é o cuidado que tem que tomar aí na hora de calibrar o parâmetro, tá? Um exemplo aqui do round robin com a fatia de tempo aqui de 20, né? Então tem os processos aqui P1, P2, P3, P4. Imagina que todos eles chegaram no instante 0 nessa ordem aqui. E esses aqui são os tempos de burst, né? Então como que vai ficar o gráfico de Gantt? Vai colocar o P1 20 segundos, depois vai colocar o P2 20 segundos, né? Só que como o P2 ele só tem 17, né? O burst dele é de 17, então ele só vai ficar 17. Né? Ele vai sair da CPU antes da CPU sair com ele, né? Então ele vai ficar 17 só. Aí vai pôr o P3, vai ficar 20, põe o P4 vai ficar 20. Aí vai voltar para o P1, vai pôr mais 20, vai voltar para o P3, vai pôr mais 20, vai voltar para o P4, da segunda vez o P4 vai ter 4 só, né? Então ele vai ficar só 4. Aí vai voltar para o P1.
Aí o P1 da segunda vez ele vai ter 13, né? Que é 20, 20, dá 40, vai sobrar 13. Então dessa terceira vez o P1 vai ficar 13 só. Aí ficou 13. Aí vem o P4, fica 20. Desculpa, o P3, né? O P4 já tinha terminado. Então terminou o P3. Aí só sobrou Desculpa, terminou o P1. Aí só ficou o P3, né? Aí ele ainda tem. Aí eu vou pôr mais 20 para ele. Aí foram 3 vezes, né? Então deu 60. Terminou, ainda tem mais 8, né? Aí eu vou colocar esses mais 8 aqui, tá? Então eu tive uma troca de contexto do P3 para o próprio P3, tá bom? Porque o escalonador ele vai fazer a preempção para depois olhar lá na fila e ver que não tinha nada e aí pegar o próprio P3 da fila de novo e colocar de volta na CPU. Tá? É claro que assim, isso é o tipo de coisa que também a gente não precisa se preocupar, porque na prática sempre tem um monte de processo lá para executar. O computador ele sempre tem processos ativos lá. Né? Então isso aqui não vai acontecer, tá? De você falar, tem um processo só na fila. Tá? Não precisa se preocupar com isso. Mas aqui no nosso exemplo, só para, né, dizer que houve uma troca de contexto, apesar de ser o próprio P3, houve uma troca de contexto aqui. Normalmente, maior tempo de retorno médio do que o shortest job first, porém com melhor tempo de resposta. Né? Então lembra que o tempo de retorno é o tempo que que cada processo gasta para terminar. Tá? Esse é o tempo de retorno de um processo. E aí, se você quiser o tempo médio, né, você soma o de todos os processos e tira a média. Né? E o tempo de resposta é o tempo que o processo chegou, o tempo que ele esperou para pegar a CPU pela primeira vez. Então, o shortest job first, o round robin, a gente sabe que cada processo ele vai esperar no máximo n-1 sobre Q unidades de tempo para pegar a CPU pela primeira vez, né? Se ele foi o último a pegar a CPU, ele vai esperar esse tanto aqui. Na verdade, a gente até sabe calcular isso, né? Não precisa nem simular o algoritmo, né? E assim, na verdade não tem, é que tem, se chegassem N processos com bursts maiores do que Q, aí eu saberia que, a primeira vez que cada processo ia pegar a CPU ia ser como, né? Um processo ia esperar 0, o segundo ia esperar Q, o terceiro ia esperar 2Q, né? O próximo ia esperar 3Q, né? E assim por diante. Então meio que eu até sei de antemão o tempo de resposta. Né? E esse tempo de resposta ele tende a ser melhor do que o do shortest job first. Né? Porque o shortest job first ele vai deixando os processos executar lá sem ficar arrancando lá, porque passou lá a fatia de tempo. Tá bom? Então, tempo de resposta, que é o que interessa para a gente em ambientes interativos, né? O do round robin é melhor, que é o que a gente queria, né? Quanto de tempo e tempo de troca de contexto, né? Então aqui, pegando um processo de 10 milissegundos com Quantum 12, aí não vai ter nenhuma troca de contexto. Se fosse com Quantum 6, teria uma troca de contexto. Se fosse com Quantum 1, teria 9 trocas de contexto. Né? Enfim, é só uma coisa gráfica aqui para a gente olhar. Aí aqui, o que acontece? Aqui tem uma simulação que vocês vão acreditar aqui, tá? Porque eu não vou fazer. Se a gente estivesse na sala de aula, talvez eu pedisse para vocês fazerem a simulação no caderno de vocês ou chamaria alguém para fazer na lousa. Né? Então vamos deixar isso como exercício, vai. Faz esse exercício aí, tá? Pega um rascunho, pega esses processos aqui, P1, P2, P3 até P4, com esses bursts aqui, né? E aí você vai fazer o escalonamento round robin usando o quantum de 1. Depois você vai fazer quantum de 2, depois quantum 3 até o 7, tá bom? E aí você vai calcular o tempo médio de retorno, né? Turnaround é retorno ou é resposta, né? Nossa, agora me pegou, hein?
É um dos, é um dos dois, tá? Acho que deve ser tempo deixa eu ver. Deixa eu pensar um pouco aqui, ó. Se aumentando o quantum tá melhorando, deve ser o tempo de resposta, né? Quer dizer, tempo de resposta não, deve ser o tempo de retorno, né? Acho que turnaround é tempo de retorno. Então eu acho que é isso. Desculpa aí, tá, pessoal? Eu acho que é isso, tá? Acho que é tempo de retorno. Então você vai simular e vai calcular o tempo de retorno de cada processo, depois vai tirar a média e vai ver se você consegue chegar nesse mesmo gráfico aqui, tá? Então esse gráfico está mostrando que não é uma coisa tipo bem comportada, né? Do tipo, conforme eu aumento o quantum de tempo, vai diminuindo o tempo de retorno. Não tem essa relação, a coisa meio que oscila, tá? Então não é tão simples assim, né? Fila multinível. Fila de pronto está... deixa eu só ver quanto que falta aqui para terminar. Acho que eu vou parar aqui, ó. Vou parar aqui, já tá dando quase 1 hora de vídeo. Aí eu paro nesse slide então da fila multinível. Na aula que vem a gente continua. Tá bom, pessoal? Boa semana aí para todo mundo. Abraços. Tchau, tchau.